Nesta manhã, queria meditar com os irmãos e com todos os ouvintes sobre o tema O Poder de Deus. Queria começar lendo um versículo muito conhecido da Bíblia, em Romanos, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim, aos romanos, aos crentes de Roma: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que dá crédito, primeiro do judeu e depois do grego. Queria falar nesta manhã sobre o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, ou seja, o Evangelho é eterno. Lá em Marcos, capítulo 1, versículo 1, está escrito: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é eterno. Na mente de Deus, ele já planejara o seu método, o seu plano de recuperar o homem caído. Houve uma queda do princípio, quando Deus criou o homem, em Gênesis capítulo 3, como Deus formou o homem com liberdade de pensar e de agir, como conhecemos como livre-arbítrio, o homem escolheu o seu próprio caminho. Como diz o profeta Isaías, cada um andávamos no nosso próprio caminho. Adão escolheu o seu próprio caminho e desprezou a palavra de Deus, a ordem de Deus. Houve a queda no pecado. E Deus, de antemão, na sua presciência, antes da fundação do mundo, como diz Apocalipse 13 e 8, que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. O que é isso? Deus já planejara o método, o plano de salvação, que é o Evangelho. O seu poder infinito, o seu poder eterno, poder de criar todas as coisas. Ele executou esse plano sem a nossa ajuda, sem a nossa interferência. O mundo inteiro precisa saber disso, que Deus tem um método, Deus tem um plano, Deus tem um jeito de recuperar o homem. É pelo Evangelho, é pelo seu poder. E o Evangelho, a palavra Evangelho, no grego, dínamos, que significa dinamite, explosão. Evangelho quer dizer também uma boa nova, uma boa notícia. Ao pecar, o homem ficou separado de Deus. E o Evangelho mostra o ato de justiça que Jesus Cristo fez na cruz para nos ligar a Deus. A boa notícia do Evangelho é que o homem não precisa permanecer separado de Deus, pois a morte de Jesus reconcilia com Deus. Está em Romanos 5:10. Reconciliados pela sua morte, unidos a Deus pela sua morte. A Bíblia diz: chegamos perto de Deus pelo seu sangue. Aleluia! Eu queria ler ainda um versículo muito interessante. Eu queria até que você copiasse esse texto para memorização.
É muito bonito. Em Efésios, capítulo 1, versículo 18 e 19, eu vou explicar aqui o poder de Deus e como você pode ser beneficiado por esse poder que é outorgado por Deus. Efésios 1, 18 e 19. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O texto é esse, Efésios 1, 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos. Dá para repetir? E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Pelo poder de Deus, você creu. E você que creu, está disponível você o poder de Deus para o dia a dia, para vencer o pecado, que é o maior problema do ser humano no dia a dia. O poder de Deus. Sobre nós os que cremos. Então, o cristão, na vida diária, tem à sua disposição uma força maior, um poder maior. O próprio João diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E diz mais, a grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então existe um poder operando nos filhos da obediência. Aqueles que caminham pela fé têm um poder operando, como também tem um poder operando nos filhos da desobediência. Como diz aqui em Efésios 2 e 2. Noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Tem um poder do mal, que Paulo chama de o mistério da injustiça, já opera. Há um poder do mal operando nos filhos da desobediência. Mas há um poder a nosso favor, o qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é Deus. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, tenho poder de dar e poder de tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Isso está em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 17 e 18. Ninguém tira a minha vida. Eu tenho poder para dar minha vida e poder para tomá-la. Então, Jesus Cristo, ele tem todo o poder no céu e na terra. Quando ele deu a ordem, a grande comissão de pregar o Evangelho e de ensinar, lá em Mateus 28 e 19, e de ensinar em todas as nações, no versículo 18, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e da terra. Ide e ensinai. É-me dado todo o poder. Então Jesus é o Todo-Poderoso. O Filho de Deus é o Todo-Poderoso. A pessoa que escuta o Evangelho e recebe a Cristo, é-lhe dado um poder de ser chamado Filho de Deus, a saber, aqueles que creem e obedecem o seu nome. A Bíblia fala muito em obediência da fé.
obediência da fé. Romanos 1 e 5. Obediência da fé. Romanos 16, 25. Obediência da fé. Romanos 1, 5. A verdadeira fé é baseada na obediência. A obediência de Abraão, o pai da fé. Mas existe um poder que move essa fé. Existe a fé intelectual, que muitos teólogos têm. Há muita gente que não é teólogo e sabe muito sobre a Bíblia, não é teólogo, é apenas pesquisador por cima, mas tem teólogos aprofundados que creem apenas intelectualmente. Não estão seguindo Jesus. Para seguir Jesus precisa ter um esforço a mais, uma renúncia. Todo aquele que não deixa tudo que tem não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Ser cristão não é difícil. Tem que querer. O Evangelho tem que tocar a nossa vontade. Não tem que tocar apenas a nossa imaginação, nosso raciocínio ou até sentimento. Ele tem que mudar a nossa vontade. Temos que querer. E a Bíblia diz que Deus opera o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ao receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, você recebe o poder do Espírito Santo. Aquela voz íntima que te sustenta, a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais doce que o mel. O que toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus lhe prometeu o Emanuel. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que dão crédito. Por que Paulo escreveu isso aos romanos? Os crentes de Roma, eles estavam sendo atraídos pelo estilo de vida de Roma. E a Bíblia não diz que foi Paulo que levou o Evangelho a Roma. No dia de Pentecostes, ali quando veio o Espírito Santo, em Atos 2, havia romanos ali. Então, o Evangelho chegou a Roma, havia colônia judaica em Roma, Paulo procurava sempre ir às sinagogas para pregar o Evangelho, primeiro aos judeus. Ele queria salvar os da sua própria pátria. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, o seu povo. Jesus era um judeu, nascido em Belém, Belém da Judéia. Foi criado em Nazaré da Galileia. Isso está em Lucas 2, 4. Depois, pela ameaça de Herodes, para se cumprir a profecia de Oséias, capítulo 11, Jesus foi para o Egito. José e Maria foram até o Egito, até a morte de Herodes. Morto Herodes, voltou para Galileia e habitou em Nazaré. Para que se cumprisse o que disse os profetas, ele será chamado o Nazareno.
Mas os de Nazaré não deram crédito a ele, por isso que em Nazaré ele não pôde fazer muitos milagres. Diz a Bíblia em Mateus 13, 57, 58. Ele morava em Cafarnaum, outra cidade da Galileia, a cidade do profeta Naum. Foi a cidade que ele fez muitos milagres. Uma cidade que Jesus pronunciou juízo. Ai de ti, Cafarnaum, que te ergue até o céu, será abatida até os infernos. Porque se em Sodoma e Gomorra fossem feitos sinais que foram feitos nessa cidade, já teriam se arrependido. Então Jesus pronunciou juízo às cidades. Jesus é bom o tempo todo. A nossa mente finita, humana, não sabemos, nesse lado da vida, avaliar o poder de Deus e o amor de Deus a nosso favor. Temos grande limitação de valorizar o que Jesus fez. Devemos estar sempre olhando para a cruz. Ontem mesmo comentava em casa como é difícil praticar Salmo 34, primeiro. Louvai o Senhor em todo o tempo. Se fizéssemos um voto nisso, né? Louvai o Senhor em todo o tempo. Está todo o tempo cantando, cantando, cantando. Você não tem espaço para o pecado. O espírito de louvor constante. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Encher nosso coração de amor a Deus e gratidão a Deus, de modo que possamos cantar com mais quebrantamento. Domingo ouvimos uma mensagem do Vicente Carvalho que coisa simples muda as coisas. E o pregador disse, Apocalipse 2,4, lembra-te de onde caíste. As coisas simples é só lembrar e se arrepender. Lembra quando você orava? Ore. Lembra quando você chorava? Comece a chorar, dizia o pregador. Comece a orar. Comece a cantar. Comece a ensinar. Comece a fazer as primeiras obras. Começa. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Todo cristão passa por isso com o passar do tempo. Nosso pastor dizia, cuidado quando vocês crescerem no entendimento da teologia, cuidado para não perder a inocência da criança. Mas tem um salmo que me chama a atenção, o Salmo de Davi, 26, versículos 7 e 8. A confiança de Davi e a aproximação a Deus, ele teve coragem de escrever isso aqui. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as suas maravilhas. Lavo minhas mãos na inocência, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Eu fico pensando, Deus nos sustentando cada dia até entrar na glória, como será o estado de inocência lá? Como será o louvor? Como será a gratidão num lugar perfeito? Isso me faz lembrar um versículo de Jó. Abri até na página. Jó 37, 16, se você quiser anotar. É uma pergunta.
Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito no conhecimento? Tens tu notícia das maravilhas daquele que é perfeito no conhecimento? Jó 37:16. O céu é um lugar perfeito. Vamos voltar ao estado da inocência que perdemos com nossos primeiros pais. Mas como é bom um novo convertido que nada sabe do Evangelho e quando entra numa igreja evangélica parece que tudo é novo. Eu senti isso. Todo crente verdadeiro sente isso. Um novo mundo, novas amizades, novo louvor, novas palavras, novos pensamentos, novo trabalho, nova perspectiva. Não importa a sua profissão, às vezes importa. Eu tive que deixar certas coisas onde trabalhava, porque eu não podia ser cristão vendendo bebida alcoólica e vício. Tivemos que se desfazer disso. Mas como é bom a inocência. Como é bom você saber que era culpado e agora é inocente. É o poder de Deus que faz isso. E se nós estamos perdendo esse sentimento, ainda não está tudo perdido. Comece a orar, que o poder de Deus começa a se manifestar. Comece a cantar, que o poder de Deus começa a se manifestar. Começa a pregar, ensinar. Começa a dar ouvido. Começa a ler a Bíblia. Que o poder de Deus vai se manifestar e você vai sentir o estado da inocência. Dá pena porque onde não há a palavra de Deus, não há crescimento espiritual. E muitos cristãos permanecem no jardim da infância espiritual. Não crescem, não amadurecem. Me lembro também do nosso pastor, que ele dizia: o estudo bíblico liberta do orgulho intelectual de saber a Bíblia. Dá para escrever essa? O estudo bíblico liberta do orgulho intelectual de saber a Bíblia. Que sabedoria para falar assim, né? Então, quanto mais você lê a Bíblia, mais humilde você fica. Porque a palavra de Deus é a presença de Deus. Com os humildes está a sabedoria. Anote um provérbio. Provérbio 11, verso 2. Com os humildes está a sabedoria. Provérbio 11, 2. Jesus disse: Pai, graças te dou, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e revelaste aos pequeninos. Mateus 11, 25. Não são os sábios deste mundo, mas são os sábios segundo a palavra. Não são muitos sábios que crê. Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 1, 26. Não são muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu aqueles que não são para aniquilar aqueles que pensam que são. Eu estava pensando nisso. Estava comentando com a minha esposa a respeito de homens de grande talento que não são cristãos.
será que não será lembrado na eternidade? Porque toda a criatividade, tudo que o ser humano tem de bom, inteligência, criatividade, vem de Deus. Dons naturais, talentos naturais. Só que Jesus não veio só para esta vida. Ele veio por causa da eternidade. É Deus que inspira toda a inteligência e toda a sabedoria em qualquer área da vida. Na pintura, nas artes, na música, na literatura, na ciência, nas profissões variadas, na tecnologia. Tudo que há na terra, toda a ciência da terra, é Deus que dá. Embora Jó disse que o homem conhece a ciência da terra, mas a sabedoria é dom de Deus. A sabedoria consiste em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porém, Deus inspira a inteligência humana. E é muito lamentável a gente saber de pessoas de grande sabedoria, por rebeldia, negam a Cristo e perdem as suas almas. Mas tem um versículo em Apocalipse, capítulo 14, 13. Bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, para que as suas obras os sigam. Aleluia! Haverá o tribunal de Cristo, onde o cristão será recompensado com galardão, com coroas. Paulo diz, a coroa da justiça me espera. E a todos que amarem a sua vinda, coroa da justiça. Não justiça própria, né? A nossa justiça diante de Deus, diz o profeta Isaías, é como trapo de imundícia. Nada podemos fazer por nossa própria salvação. Foi feito na cruz e na ressurreição. A nossa parte é crer. Ide por todo mundo, pregai o poder de Deus. Quem crê e for batizado, será salvo. Pregar o que Deus fez, o poder de Deus, Evangelho. Evangelho é o que Deus fez. Evangelho é o que Deus faz. Evangelho é o que Deus fará, mediante a ressurreição. Nada existe sem a ressurreição de Jesus. Nós cremos por causa da ressurreição. Está em 1 Pedro 1 e 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição. É tudo pela ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, seria em vão a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, seria em vão a nossa fé. Mas Ele está vivo. Por isso a nossa fé não é em vão. A coisa mais preciosa que o crente tem é a sua fé. Uma vez aqui no rádio, Deus me deu a graça de ensinar um tema, que está na nossa página, os cuidados com a fé. Temos que ter mais cuidado com a nossa fé, para não esfriar na fé, não diminuir a fé e não perder a fé. Paulo diz, acabei a carreira e perdi a fé. Não, acabei a carreira e guardei a fé. Guardei a fé. A Bíblia fala do começo da fé e do fim da fé. 1 Pedro 1,9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma.
alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Que Deus possa nos conceder o fim da nossa fé. O diabo vai lutar o tempo todo, no começo da fé, no meio da fé e no fim da fé. Ele pode pôr dúvida, será que você é crente mesmo? O que adiantou fazer isso? O que adiantou fazer aquilo? Ele é o enganador, ele que coloca dúvida. Quando chega a doença, quando chega a fraqueza, quando as coisas não dão certo. É por isso que Paulo escrevia suas cartas, para encorajar na fé. A nossa fé precisa de coragem. Coragem é o contrário do medo. A nossa fé precisa de valentia. Valentia é o coragem é o contrário da covardia. O covarde não quer lutar, porque o adversário é mais forte. Mas a Bíblia diz que ficarão de fora os covardes, aqueles que não lutam contra o pecado. E nós temos que lutar não com a nossa força. Quem luta em nós é o Espírito Santo. Um crente chegou para mim e disse: irmão, eu sei que tudo isso é verdade, Bíblia, Evangelho, Deus é eterno, Ele é o Criador do mar. Ai, meu Deus, mas eu não sei o que eu faço com as minhas concupiscências. Meu Deus do céu, por que eu sou tão fraco? Às vezes você se sente assim, né? Por que nós sentimos tão frágil? É por isso que Jesus nos deu o Espírito Santo. Só tem um jeito: pensar mais no Espírito Santo do que em nós. Quando a Bíblia diz andai no Espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne, para andar tem que pensar, não tem? Você anda sem pensar? Eu cheguei aqui no programa de rádio, o que eu tive que fazer? Eu tive que acordar, pensar em vir, caminhar. Tudo começa no pensamento, não é? Então substitua a palavra, Gálatas 5,16. Pensai no Espírito Santo e jamais, nunca cumprireis as concupiscências da carne. É a nossa mente, nosso espírito, nossa alma que tem que estar ligado. Eu quero dar um ânimo para você agora. O espírito de louvor. O espírito de louvor é forte. Você cantando no espírito. Ninguém está escutando, mas você está meditando no louvor. Você está meditando numa palavra que Deus está te fazendo lembrar. Porque Jesus não nos esqueceu nessa batalha maravilhosa. Conheci um pastor no Guarujá, que quando ele ia orar, orava em voz alta com lágrima. Ó Senhor, que batalha maravilhosa. Ele achava a luta contra o pecado uma luta maravilhosa. A capacidade de resistir. Já pensou, irmão? A capacidade de não ceder às fraquezas. Às vezes, cedemos. Eu me lembro de um caso, queria contar aqui, rapidamente. Num certo lugar escuro, eu estava dirigindo um culto na estrada da Piazza Santos, Rio Santos. E ali chegou um homem muito bravo. Diz que 4 rapazes atacaram ele, estava sangrando pelo nariz, pela boca. Ele morava em Bertioga. Ele estava tão irado que eu pensei que ele queria me bater, mas ele queria desabafar comigo, queria matar os 4 que bateram nele. Eu vou em Bertioga buscar minha arma e vou matar todos eles. Mas ele falava com uma fúria, com uma ira do diabo. Você já viu toda a fúria e ira do diabo? Pensei que o homem ia me bater ali. Mas ele me viu com a Bíblia na mão. Meu irmão, vou matar um por um. Aí eu citei para ele, olha, a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. O que é? Irai-vos e não pequei. Aí quase ele me dá um tapa.
Eu me esquivei, irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Falei umas 10 vezes. Aí ele atravessou a rua correndo, passou o ônibus de Bertioga, ele subiu. Sabe o que ele fez? Abriu o vitrô e gritou: como é que é mesmo, irmão? Irai-vos e não pequeis. Ele desistiu de matar aqueles que bateram nele. Onde é que está escrito? Irai-vos e não pequeis. No Salmo 4. A palavra de Deus tem poder. Você pode irar. É um descontrole emocional. Temos que vigiar, mas às vezes... Mas não pequeis. Me faz lembrar um Salmo 17, versículo 3, para terminar. Me lembrei agora de um salmo que às vezes a fraqueza vem e você não é obrigado a ceder. Salmo 17, versículo 3. Olha o que diz. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite. Examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Olha aí, Salmo 17, 3. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Ele pensou em transgredir, o salmista Davi. O que pensei, mas a minha boca não transgredirá. Houve o autocontrole, houve a capacitação do Espírito Santo para não se corromper, para não transgredir. Pecado é transgressão da lei, pecado é errar o alvo, pecado é ceder à tentação. Mas está disponível a nós um poder, o poder de resistir, o poder de não ceder, o poder que nos alegra, o poder que nos anima, o poder que nos controla, o poder que faz avançar, o poder de Deus. Por isso que Paulo diz aos Efésios 1,19: a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos. Vamos de novo? A sobreexcelente grandeza do poder de Deus sobre nós os que cremos. De novo, a sobreexcelência do poder de Deus sobre nós os que cremos. Então, se você crê, se você é crente, está disponível para você o poder de vencer, que é o poder de Deus. Amém? Que esse poder esteja em você, a seu favor, a cada momento. Amém.